Então tá lá, pessoal, tudo certinho. Vamos começar mais uma aula de Direito Consumidor, né? Lembrando que a gente tem, se olhar aqui na programação, nós temos a aula de hoje, que vai falar da inversão do ônus da prova, defesa do consumidor em juízo. Temos uma aula que vem, que é uma aula interessante, que vai falar de direitos coletivos, né? Bem interessante, assim, né? Alguma de tópicos especiais, uma revisão e uma atividade, e terminamos o bimestre. Então, tem uma, duas, três aulas, fora a aula de hoje, para a gente acabar e para eu estar livre de vocês de novo. Tranquilo? Então, falta pouco, gente. Já dá quase para comemorar. Independente disso, vamos dar sequência, então, e hoje a ideia é falar um pouquinho com relação à questão do direito do consumidor e a sua defesa em juízo, né? Então, aqui só colocando, né, a aula de hoje, uma explanação, objetivo, analisar os direitos básicos de acesso à justiça, né? Então, compreender a facilitação da defesa e a inversão do ônus da prova, né? São, assim, o ponto mais, digamos assim, o grande diferencial da defesa do consumidor, eu acredito que esteja na questão da inversão do ônus da prova. Não é o único mecanismo que a gente tem, né? Mas é, com certeza, um que faz muita diferença. Também não é só no Código de Defesa do Consumidor que a gente tem essa benesse, né? Existem outros pontos em que a legislação trata disso exatamente, né? Mas ela faz uma diferença muito grande. A gente tem muita consequência decorrente disso no nosso direito, né? Só um pouquinho, gente, eu não sei onde eu enfiei meu óculos. Não vou conseguir achá-lo. Não achei, não tem problema. Vamos lá. Então, compreender essa facilitação, falar um pouco sobre a inversão do ônus da prova, né? Ver as espécies de inversão do ônus da prova que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, né? Então, assim, algo bem interessante. É legal porque a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma característica de ele tocar em diversos pontos distintos, né? Então, nós vamos ter, dentro do Código de Defesa do Consumidor, alguma coisa que vai falar aquilo que a gente realmente espera, que é o direito material do consumidor, né? Como, efetivamente, que o consumidor é protegido, né? Daí a gente vai ter, assim, na parte introdutória, princípios, ideias, né? Até falando como com relação ao consumo no Brasil. Então, ele é, assim, uma legislação bastante abrangente, né? Então, ele funciona como uma cartilha e ele chega ao ponto de ter questão relacionada a direito processual, que é o que a gente vai ver hoje, e vai chegar ainda a ter situações onde ele vai mencionar direito coletivo, tá? Durante um bom tempo, ele foi uma das legislações mais modernas que nós tivemos com relação ao direito coletivo, né? A sua tratativa, como que ele funciona, a diferença. Ele trata, assim, de uma forma bem interessante a questão dos efeitos da coisa julgada no tocante ao direito coletivo, o que é algo, assim, bem interessante e diferente, né, do dia a dia, daquilo que a gente efetivamente está acostumado de ver. Mas, né? Só um pouquinho. O dia acaba, mas as mensagens não acabam, pessoal. A gente tem que ficar atendendo gente bastante. Vamos lá. Do acesso à justiça. A primeira coisa que a gente tem que ver, inclusive posso mencionar para vocês, que eu tenho vários professores, né? Professor doutor em processo civil, professor doutor em processo penal, em situações correlatas. E estes professores, né? Alguns deles têm títulos dos seus trabalhos de doutorado a questão do acesso à justiça. Então, o acesso à justiça, né, ele é um direito resguardado ao cidadão, está previsto na Constituição Federal e, além disso, ele está previsto também
como um mecanismo, algo que tem que ser possibilitado, facilitado ao consumidor também. Tá? Então, nós vamos ter várias nuances, vários enfoques diferentes do acesso à justiça. É uma grande preocupação de um país organizado, soberano, com tudo igualitário, a questão do acesso à justiça, uma justiça que você confie, né? E o consumidor, levando em consideração que a gente parte justamente da vulnerabilidade dele, a questão do acesso à justiça não poderia ser diferente, né? Então, nós precisamos, assim, por algumas vezes, pensar que o acesso à justiça é algo assim que não é uma novidade, não é algo que é próprio, que é, digamos assim, apenas mencionar que é assim, apenas mencionados pelo direito consumidor. Ele é um direito que a gente vai ver ele desde o texto constitucional em diversos pontos da nossa legislação diferente. No entanto, quando a gente entra para a discussão do direito consumidor na esfera de acesso à justiça, a gente vai ter o quê? A previsão de mecanismos que visam fazer o quê? Visam facilitar, né? Visam tentar fazer com que aquele eventual dano que o consumidor possa vir a experimentar seja reparado, seja reduzido e da forma mais rápida possível, né? Dá para mencionar lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 7º, acesso aos órgãos do judiciário e administrativo com visa à prevenção e à reparação de danos. Então, acionar o judiciário de um jeito que a gente cada vez mais consiga se defender, né? Consiga dar guarida, consiga proteger o consumidor, porque ele vai precisar em diversas situações, né? Então, dentro de tudo aquilo que a gente fala, a questão do acesso à justiça é importante para nós, que somos operadores do direito, porque isso impacta de uma forma direta nos processos judiciais. Então, eu tenho que estar sempre muito atento para quando eu estou diante de uma relação de consumo, porque ao discutir uma relação de consumo perante o judiciário, eu tenho regras diferentes. Eu mudo a forma com que o jogo tramita. Tá? Eu mudo a regra do jogo quando eu estou diante de um consumidor, com coisas assim que são bastante contundentes. E, logicamente, a ideia hoje é falar a questão da prova, para você não ser surpreendido, então você tem que dominar a questão de reconhecimento de uma relação de consumo. Tá? Dentro desta ideia de facilitação da defesa, né, dentro do judiciário, nós temos aí o princípio que autoriza o Estado a criar mecanismos que superem desigualdade fática, técnica, entre o consumidor e o fornecedor. Gente, já faz tempo que nas aulas a gente utiliza a ideia de inferioridade, desigualdade, né, desinformação, falta de capacidade, diferença de informação. Não porque o consumidor é limitado, mas sim porque o consumidor só está fazendo aquela negociação para suprir a sua necessidade de forma pontual, ao passo que o fornecedor desenvolve, ele cria todo um empreendimento, uma empresa, vamos dizer assim, para conseguir desenvolver aquilo com a maior chance de lucro possível. Por isso ele domina, né? Então, nós vamos dizer assim, é direito básico do consumidor, a facilitação de seus direitos, inclusive a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras oriundas de experiência, né? Veja assim, né? Vamos dizer que a inversão do ônus da prova, segundo regras ordinárias de experiência, ou seja, de acordo com a experiência do magistrado. Então, tem o direito, autoriza o Estado facilitar o acesso à justiça, facilitar uma série de coisas, porque ele está em uma condição desfavorável. Então, venha o Código de Defesa do Consumidor justamente para tentar igualar novamente, colocar a balança em pé de igualdade. No entanto, para fazer isso, a gente tem uma coisa que não é tão legal, né? Que é você tratar as partes com dois pesos, com um peso e duas medidas, né?
Ou seja, eu vou defender, eu vou ser mais bonzinho com relação ao consumidor e eu vou ser mais rigoroso com relação ao fornecedor dentro do judiciário. Parecer assim um tratamento desigual, mas é um tratamento desigual que se justifica, que só existe por conta de uma inferioridade que nós reconhecemos que é pré-concebida dentro do direito do consumidor. Edir, Diga. eu estava, inclusive, sobre isso, eu estava estudando hoje e estava vendo sobre a igualdade formal e a igualdade material, né? E essa que o Sim. doutor está falando agora é, de fato, a igualdade material. Porque na igualdade formal todos são iguais perante a lei, mas na material é aquela máxima, né? De tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, para que diminua-se essa desigualdade que de fato existe, né? Vamos pensar assim, como se nós disséssemos que a formal pensando lá no princípio do Rui Barbosa, né? Aí, se a gente se contentar por aí, nós podemos dizer desigualdade formal, né? Ou igualdade formal. E tratar os desiguais de forma desigual na proporção da sua desigualdade, que é a segunda parte do princípio, é onde a gente tenta entrar na questão material, é reconhecer que realmente existe uma diferença e tratar a diferença de uma forma que ela seja equilibrada. O problema, principalmente para mim, que já sou velho, né, é que a gente acostuma a fazer isso sempre pensando como iguais. Agora, a partir do momento que você tem que tratar de uma forma diferente, parece que não é uma coisa tão justa, sabe? Confesso para você assim, eu tive que evoluir muito com relação ao meu pensamento para conseguir fazer isso, sabe? Para conseguir entender essas coisas. Mas isso é coisa de advogado velho. Eu sou anterior a essa ideia de igualdade tranquila que a gente tem hoje. Para mim, isso aí, claro que eu não sou mais velho que o Rui Barbosa, mas quando eu estava na faculdade não era tão simples assim de a gente aprender essas coisas. Tá? Vejam lá, pessoal, dando sequência, né? Ônus da prova e a regra do Código de Processo Civil. Então, temos uma regra geral que está lá no 373. Inclusive, eu coloquei a regra aqui para a gente dar uma olhadinha. Vou mudar a forma com que eu estou compartilhando a tela para ficar mais fácil para vocês poderem ver, tá? Vejam aqui, na código, isso aqui é o Código de Processo Civil, tá? Se você pegar o Código de Processo Civil, lá no 373, a gente tem a regrinha que diz: o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, né? Ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito. Tá? Isso aqui era o 333 no código anterior, naquilo que a gente chamava da meia besta, né? Então eu tenho a regra geral, o simples é o que? Eu vou entrar com uma ação, eu tenho que provar o meu direito. Eu vou entrar com uma ação de cobrança, eu tenho que demonstrar de onde que veio o crédito. Eu vou pedir o conserto do meu carro, eu tenho que provar o quanto custa para consertar o meu carro. Além disso, eu tenho que provar que a outra pessoa que praticou um ilícito e que me causou prejuízo. Por quê? Sou eu que estou alegando isso, eu tenho que provar. Então, a regra é simples com relação a isso. Claro, o Código de 2015 veio, colocou mais algumas coisas. Quando for muito difícil, que pode ser diferente, pode ter uma regra dinâmica, pode ter uma série de coisas, mas, via de regra, o ônus da prova ainda incumbe a quem alega. Tá? O que muda é que no direito do consumidor, essa regra ela é, vamos dizer assim, relativizada. Tá? Então, quando eu venho pro Código de Defesa do Consumidor, eu pego essa regrinha simples, que o ônus da prova incumbe a quem alega, e relativizo ela. Eu crio um novo sistema, né, para regular como que eu faço a prova nos processos em que envolvem relação de consumo. Tá? Então, eu procuro ser, assim, mais objetivo, procuro ser mais benéfico ao consumidor, inclusive trazendo a inversão do ônus da prova em algumas situações. O que eu quero dizer com a inversão do ônus da prova, pessoal?
Para entender a ideia de inversão do ônus da prova, vamos voltar aqui para o Código de Processo Civil. O ônus da prova, via de regra, incumbe a quem? A quem alega, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ah, então é esse que é o ônus da prova? Sim. Sempre que eu partir de uma ideia diferente desta, sempre que eu entrar com uma ação e que o autor não tem que provar, e sim o réu tem que provar alguma coisa, para que o autor não tenha sucesso na demanda, nós estamos invertendo o ônus da prova. Então, qual que é o normal? Eu iria entrar com uma ação provando que tem uma dívida e acionar a parte contrária, né? Ah, ó, me pague, João. Você me deve 100, tá aqui a prova. Inverter o ônus da prova é eu entrar com a ação e o João tem que dizer, não, Edi, eu não te devo, ele fazer a prova. Então, sempre é mais complicado fazer isso, tá? Então, por conta desta situação, e entendendo que o consumidor está numa situação de dificuldade, foi criado um microsistema dentro do Código de Defesa do Consumidor, aonde a prova não necessariamente vai ficar a cargo do consumidor quando ele entra com uma ação, podendo, a critério do juiz, isso ser distribuído de uma forma diferente, isso ser atribuído ao fornecedor. Inclusive, né, nós temos, assim, algumas formas onde isso é regra, tá? Então, por que eu falo em inversão do ônus da prova? Basicamente, é para facilitar a vida do consumidor em juízo, para deixar, assim, uma situação mais fácil dele entrar judicialmente, né? Porque, teoricamente, né, o fornecedor tem uma maior capacidade técnica, ele tem mais informações sobre o produto, sobre a relação, sobre as características, sobre tudo, e tendo esse vasto conhecimento, para ele é muito mais lógico e mais fácil fazer a prova relacionada a isso. Então, por este motivo, né, a gente tem essa ideia de inversão do ônus da prova, né? Lógico, não é tão simples assim, só falando com relação a isso. Nós temos algumas espécies de inversão do ônus da prova, que são divididas pela doutrina, né? Está dentro da lei, mas a doutrina, ao mencionar inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, faz algumas observações bastante interessantes, tá? Nós vamos ter a inversão legal, né? Opus lege, né? Que é o quê? Quando a lei inverte. Quando a lei vem e diz assim, nesse caso aqui, quem tem que provar é fulano. E não precisa de nada além do que o texto legal dizendo. Nesta situação, a prova vai se fazer de uma forma diferenciada, tá? Vamos ter a inversão judicial, né, opus judicis, né, que é quando o judiciário, quando o juiz de direito, ao julgar a demanda, ele vai fazer uma distribuição do ônus da prova diferenciada, tá? Além disso, nós temos a inversão convencional, onde existe um tratado, um acordo entre as partes, e a prova se distribui de uma forma diferenciada. Gente, é importante mencionar também que hoje nós estamos falando do Código de Processo Civil de 2015. Tá? E mesmo no Código de Processo Civil de 2015, se vocês verem lá, a regra ainda é o ônus da prova de quem alega. Daí nós temos a questão do fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, como forma de atrair, e alguma possibilidade de fazer isso diferente. No Código de 73, que é o Código de Processo Civil anterior a isso, nós só tínhamos a primeira parte. A prova incumbe quem alega e atrai para si o ônus da prova quem alega fato impeditivo, modificativo, extintivo do seu direito. Nós não tínhamos no Código de 73 a previsão da aplicação do ônus da prova de uma forma diferenciada do jeito que está colocado aqui no Código de 2015. Por este motivo, pessoal, quando vem o Código de Defesa do Consumidor lá em 90 e traz essa possibilidade, é uma coisa assim que causa um rebuliço no mundo jurídico, né? Porque, nossa, mas como é que o cara vai entrar com uma ação e quem vai ter que fazer prova é o réu? Isso é diferente, isso é estranho. Isso é, sim, é diferente, é estranho, e esta a ideia do legislador, e foi com esse objetivo que buscou-se
proteger o consumidor. Tá? Então, hoje já é uma coisa contundente, já é algo que tem que se prestar muito atenção quando você está debatendo isso em juízo. Por quê? Porque pode ter uma surpresa grande. Imagine isso há 35 anos atrás, lá em 90, quando este código saiu, o quanto isso era inovador. Tá, ok? Então, era uma coisa assim, realmente que causou um frisson bastante grande. Por quê? Mudava muito a regra do jogo, e uma regra que até hoje ela pode assim fazer a diferença entre o sucesso ou o insucesso, a procedência ou a improcedência de uma demanda judicial. Tudo bem? Vejam lá. Falando então mais especificamente com relação a essa inversão legal, né? A inversão legal ocorre quando a lei especificamente, independente de pedir, independente do juiz falar, independente de qualquer coisa, diz assim, neste caso, o ônus da prova incumbe a fulano. Mais especificamente, estamos falando de direito do consumidor, quem vai reclamar é o consumidor, quem normalmente teria o ônus da prova é o consumidor, mas em algumas situações específicas, de acordo com a inversão legal, a lei diz assim, neste caso, quem tem que fazer a prova é o fornecedor. Por quê? Porque a ação vai ser contra ele, né? Nós não estamos pensando em entrar com uma ação para defender fornecedor pedindo alegação do Código de Defesa do Consumidor. Isso não faz muito sentido, não é disso que nós estamos tendo aula, não é essa matéria que nós estamos tratando, né? Então, a inversão opus legis, né, a inversão legal, ela ocorre quando a lei determina, independente de ninguém pedir, independente do juiz manifestar-se, ele vai ter que aplicar a lei daquela forma, determinando que o fornecedor faça a prova. Tá? Daí vamos ter alguns exemplos. Por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, artigo 12, parágrafo 3º. Nós vamos pegar lá, parágrafo 3º do... Agora eu fiquei na dúvida, gente. Vou ter que olhar para ver se é artigo 12 ou artigo 13, porque está errado meu slide. Vejam ali, 12, parágrafo 3º. Eu acredito que o que está certo é o 12. Mas isso não faz muita diferença, tá? Cuidem vocês lá para ver se isso está no artigo 12 ou no artigo 13, porque o meu slide está feito errado. Quando a gente vai fazer uma coisa meio rápida, assim, essas coisas acontecem, tá? Qual a primeira situação de inversão do ônus da prova, de acordo com determinação legal, independente de comando judicial ou de pedido da parte? O fabricante ou construtor só não serão responsabilizados quando provarem que não colocaram o produto no mercado da inexistência do defeito. Então se eu estou cobrando uma indenização por alguma coisa que está estragada, e o cara diz, não está estragado, quem tem que provar que não está estragado é ele, né? Se eu vou lá e pego um produto, ele diz, mas não fui eu que vendi, eu não coloquei isso no mercado, não é responsabilidade minha. Então, se ele sair com essas duas argumentações, com algumas dessas argumentações, necessariamente a prova seria dele, tá? Então, se ele alegar qualquer uma dessas situações, o ônus da prova seria dele. Gente, só exercendo a ideia com relação ao ônus da prova. Vamos imaginar se isso aqui faz muito sentido ou se faz muita diferença. Quem vai entrar com a ação? O consumidor. O consumidor entra com a ação dizendo assim, o produto está estragado. O fornecedor vai dizer assim, não está estragado. Quando ele alegou um fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito, que é não está estragado, ele atrairia para si o ônus da prova normalmente. Logo eu digo para vocês, o item 1 não faz muito sentido, porque a regra geral já faria com que isso saísse nas costas do fornecedor. Item 2, inexistência do pedido de indenização dizendo que esse troço está estragado. Vem o fornecedor e diz assim, não está estragado, você que é burro sabe usar. Tá, então está alegando que novamente um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, tá traindo para si o ônus da prova? Tá. Então, não vejo assim, por mais que seja algo pontual, mencionado pelo legislador ao criar o Código de Defesa do Consumidor, eu não consigo verificar este tipo de argumentação
com o ônus da prova incumbindo a outra pessoa que não seja o fornecedor, tá? Mas, qual que é a ideia? A ideia é ter uma lei que proteja o consumidor, que seja ostensiva em fazer isso. Então, não deixou-se para que fosse pensado como seria feito, mas sim deixou-se claro, nós queremos proteger o consumidor. E neste caso, inclusive, não vejo que fosse diferente se não tivesse esta regra. Mas o intuito, a vontade do legislador ficou bem clara ao se deparar com estas hipóteses. Tá? Outra citação, pessoal. Aqui, artigo 14, parágrafo 3º. Né? Quando nós vamos ter lá o fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar, muito parecido com o anterior, né? Que tendo prestado serviço, o defeito inexiste, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a mesma coisa, pessoal, só que em um você vai estar falando de produto e no outro você vai estar falando de serviço. No primeiro você diz, não está estragado. No segundo você diz, não tem defeito. Né? O produto não está estragado e o serviço é perfeito, não tem defeito. Ou, não foi eu que vendi. A culpa é tua, você que não usou, você que não fez corretamente. Então, nas duas situações que nós vamos dizer assim, que a responsabilidade de produzir a prova cai ao fornecedor, sinceramente, não precisava o Código de Defesa do Consumidor falar isso desta forma, porque é difícil de você imaginar na prática que isso se operacionalizasse de uma forma diferente. O que mais, pessoal? Também com relação à lei, né? Então, o ônus da publicidade, está lá no artigo 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem a patrocina. Ou seja, né? Então, se eu estou fazendo uma propaganda, quem tem que provar que a propaganda é correta? Sou eu. Tá? Não tem como fazer diferença. Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Estou respondendo uma pessoa. Voltando lá, desculpe. Né? Então, o ônus da prova da veracidade e correção da informação, comunicação publicitária, cabe a quem patrocina. Ou seja, fiz uma propaganda. O meu carro mais vendido do Brasil. O carro que eu vendo é o melhor do mundo. Quem tem que provar isso? Quem tem que provar isso é o fornecedor. Então, lógico, né? Se eu estou fazendo veicular uma informação publicitária, uma campanha publicitária, os argumentos que eu coloco lá, eu tenho que efetivamente ter meios de comprová-los. Tá? Então, incumbe a mim. Então, nestas situações 3 que nós mencionamos, nós dizemos assim, mesmo que seja o consumidor que vem dizendo, viu, está errado a propaganda, viu, não presta, não funciona o serviço. Nestas situações, quem vai ter que provar que a coisa funciona ou que a propaganda é correta e verdadeira, sempre vai ser o fornecedor. Mas ele está se defendendo e o ônus é dele? Sim, porque a lei assim determina. Temos outra situação, pessoal, outro mecanismo, outra forma de fazer a inversão do ônus da prova, né, que é aquela judicial. Na judicial, que é a que nós estamos mais acostumados, né, que é aquela que regularmente vem em decorrência da aplicação do Código de Processo Civil, é onde o juiz, em uma decisão devidamente fundamentada, que preenche os requisitos específicos do artigo 6º, 8º, vai dizer que a prova incumbe a fulano ou ciclano. Vejam o que diz lá, o artigo 8º, o inciso 8º do artigo 6º. A facilitação de defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juízo for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Tá? Então, vejamos assim, nós vamos ter
dois requisitos. Primeiro requisito, verossimilhança, pessoal. O que nós entendemos como verossimilhança, né? É aquilo que parece ser verdade, né? Verossimilhança é parecido, e vero é verdade. Verossimilhança quer dizer algo que parece com a verdade, tá? Então, um termo assim que foi utilizado no Código de 73, quando da reforma, né? E deu muito pano para manga até que você chegasse na redação do Código de 2015, né? Mas o que diz? Trazer indícios mínimos que tornem sua narrativa aparentemente verdadeira perante o magistrado. Então, o juiz não tem que ter certeza, ele tem que achar que aquele argumento parece ser verdadeiro, que aquele argumento assim faz sentido. É disso que a gente fala, né? Não estou pedindo prova que é verdade, que é correto. Eu só estou dizendo que eu acho que faz sentido pensar naquilo, ok? Então isso é verossimilhança, né? Ah, o juiz tem que ser convencido da verossimilhança. O juiz tem que ser convencido de que aquilo aparentemente parece ser verdade. Não que é uma coisa absoluta, mas que tende a ser verdadeira. Segundo requisito, hipossuficiência, né? Então, suficiência, eu sou suficiente, e hipo, pouca suficiência, baixa suficiência, ou dificuldade em suprir suas necessidades, né? Aquela pessoa que tem dinheiro para pagar a conta, mas não pode esbanjar. Aquela pessoa que tem saúde, mas tem que fazer um tratamento, né? Aquela situação assim, é algo que funciona, mas com limitações, que é algo que não pode ser muito grande. Não? Vamos pensar assim uma tradução mais doutrinária disso, né? Eu posso dizer que hipossuficiência é a dificuldade do consumidor em produzir a prova por falta de conhecimento técnico ou fornecedor. Então, em determinada situação, não tem como eu exigir que o consumidor faça a prova, demonstre que está certo e que está errado, porque para ele é muito difícil, ele não tem o conhecimento, ele não tem argumentos para chegar e esclarecer aquela situação assim da forma com que a gente precisa, tá? Sabe quando eu brinco com vocês assim, que chega o final da aula e a gente pergunta dúvidas, e daí ninguém tem dúvida? E daí não é porque o assunto é tão fácil assim, é mais porque ninguém chegou nem no nível de entender o mínimo para saber fazer uma pergunta, quando você não chegou no nível da dúvida, tá? Então é isso que nós estamos falando com relação ao consumidor, quando ele é hipossuficiente. Ele nem sabe exatamente como fazer o questionamento do funcionamento, da utilização correta daquele produto, daquele serviço, porque ele não tem a hipossuficiência aqui do ponto de vista técnico, informacional. Ele não tem o domínio com relação àquilo para fazer sequer perguntas que sejam pertinentes. Tá? Alternatividade de requisitos. Claro, eu coloquei aqui hipossuficiência, verossimilhança, mas a lei diz assim, ó, quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Vejam que a lei coloca um ou de uma forma bastante clara, né? Bem objetiva. Logo, gente, quando eu falo verossimilhança e hipossuficiência, eu estou tratando de requisitos que são alternados, né? A inversão judicial, para ela ser aplicada, o juiz tem que justificar ou que existe verossimilhança da alegação ou que existe hipossuficiência do consumidor. Apenas um dos requisitos, ou verossimilhança ou hipossuficiência técnica ou informacional. Eu não preciso, para que o juiz inverta o ônus da prova, que exista verossimilhança e hipossuficiência. São duas coisas. A existência de qualquer uma das duas já é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova. Ah, por que falar tanto sobre isso? Porque, gente, muda tudo num processo judicial.
O fato de você ter que se defender e para não perder você tem que provar que o outro está errado é uma prova muitas vezes extremamente difícil, ok? Então é algo assim que muda a regra do jogo de forma significativa. Por isso bato tanto em cima da questão da inversão do ônus da prova, né? Aqui, ó, só deixando bem claro algo que nós já falamos em aulas recentes, tá? Existe vulnerabilidade e existe hipossuficiência. Vulnerabilidade, todo consumidor é. Por quê? Porque ele não está tão ligado, é uma relação pequena, é algo que ele faz para suprir uma necessidade pontual. Então, não existe assim uma tendência de um esforço muito grande, uma preocupação muito grande do consumidor com todas as relações que ele tem de consumo. A tendência é que ele vá lá, compre e vida que segue, não está nem aí com o negócio, né? Agora, hipossuficiência é diferente de vulnerabilidade, né? Então, vulnerabilidade, o consumidor sempre está numa condição de desvantagem. Agora, hipossuficiente depende de caso a caso, né? Até porque nós levamos em consideração a hipossuficiência técnica ou informacional. Nem em todos os processos o consumidor vai ser necessariamente hipossuficiente, vai ter dificuldade de conhecer. Então você vai pensar assim, poxa, mas o sujeito não, o consumidor não entende a lei, não sabe das suas limitações, porque ele é hipossuficiente. Por quê? Porque ele não tem condições, ele não tem conhecimento técnico para interpretar da forma correta a legislação. Mas o consumidor é o Edi, que é professor de direito. Pode entrar com ação? Pode. Ele é consumidor? É. Ele é vulnerável? Claro. Está fazendo uma questão de para suprir uma necessidade dele, um consumo dele. Agora, o IDI é hipossuficiência do ponto de vista jurídico? Não. O IDI é professor de direito consumidor, conhece a questão a fundo. Então, eu sou vulnerável, mas não necessariamente naquele caso eu preciso ser hipossuficiente. Então, a hipossuficiência a gente analisa caso a caso. Então quer dizer que o EGI nunca vai ganhar num caso como esse, a inversão do ônus da prova? Vai sim. Por quê? Porque eu não preciso que a hipossuficiência exista sempre. Pode ser que eu, conhecedor da lei, tenha feito uma argumentação muito boa, aonde eu consegui com bastante sucesso convencer o juiz do que o que eu estou falando parece com a verdade. Ou seja, é verossímil. Então, eu dispenso a hipossuficiência no caso do EDI consumidor e considero que a argumentação é verossímil e, por conta disso, inverto o ônus da prova. Posso fazer isso? Posso. Necessariamente vai ser desse jeito? Não sei. Dependendo das coisas, eu posso não ser hipossuficiente, para outros eu posso, né? Diversas situações dependem efetivamente do que eu estou discutindo, do que eu estou buscando, para conseguir avaliar se realmente eu estou diante de uma situação onde ocorre hipossuficiência ou não. Tranquilo? A gente vê, assim, pensando, ser magistrado é um objeto de desejo de muita gente, tá? Só que a vida dos caras também não é a coisa mais legal não é que não seja legal, né? Com certeza deve ser legal, né? Eu brinco que eu, mais que ser juiz, eu queria ser delegado de polícia. Imagine que legal você chegar no bar onde tá teus amigos, tirar o distintivo, pôr o revólver para cima e mandar todo mundo deitar no chão. Deve ser o máximo, gente. Eu acho que quem tem mais moral para fazer isso é o delegado e não o juiz, né? Mas, vamos dizer assim, legal deve ser. No entanto, existe muita obrigação, pessoal. Tá? A quantidade de coisa que o magistrado tem, a quantidade de processos, assim, às vezes você chega, vai conversar com um magistrado, assim, é normal você encontrar o cara de estar meio preocupado, meio que desnorteado, cheio de coisas, às vezes com um abacaxi que ele não sabe exatamente como que vai resolver, assim, sabe? Então, às vezes você tem um certo receio de conversar com o magistrado, daqui a pouco você vai conversar com ele, parece que ele estava esperando alguém vir conversar com ele para ele dar uma respirada diferente, para ele trocar uma ideia de alguma coisa diferente.
porque é uma função assim que, devido ao seu alto grau de responsabilidade, segrega muito a pessoa fica assim, não dá para dizer que ele vai ser tratado de uma forma normal na sociedade, ele vai ser tratado como o diferente, ele é o ETzinho juiz, né? Claro que deve ser legal. Eu nunca morri de vontade disso, mas eu reconheço que deve ser uma das funções assim mais interessantes que a gente tem. É gratificante? Deve ser. Agora, que dá trabalho, com certeza, né? Mas o que seria a discricionariedade, pessoal? A discricionariedade é o poder que a gente dá para o juiz, né? Para que ele tome as decisões do jeito que ele melhor entender, né? Só que ele tem que justificar esta situação, né? Então, primeiro eu posso ler o que está aqui, né? O juiz avalia, segundo as regras ordinárias de experiência, se a inversão é necessária para garantir o equilíbrio processual. O que eu quero dizer com isso? O juiz vai pegar a experiência dele, né? Que são as regras ordinárias de experiência, e vai verificar se justifica, se realmente é necessário, se vai ser algo assim que não vai virar uma bagunça no processo se ele determinar a inversão do ônus da prova. Então, numa decisão que necessariamente tem que ser devidamente fundamentada, porque vai ser uma decisão interlocutória, que vai poder ser objeto de recurso, quando ele inverte o ônus da prova, ele está mudando a forma de julgar o processo. Ele está tirando a obrigação de uma pessoa de produzir prova e jogando esse macaquinho para outra pessoa. E às vezes essa pessoa não está preparada para isso. Então, faz parte da discricionariedade, faz parte daquele poder que o juiz pode exercer. No entanto, ele tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E para ele exercer esse poder, ele tem que fazer numa decisão que seja absolutamente bem fundamentada, né? E tranquilo, né? Hoje, nós poderíamos fazer a observação que em qualquer processo, não precisa nem ser de relação de consumo, se houver um pedido pertinente, o juiz, convencido disso, por meio de uma decisão devidamente fundamentada, ele pode, em qualquer processo, mudar o ônus da prova. É comum? Não, não é comum, porque vai onerar muito uma parte, vai mudar a regra do jogo de uma forma assim que a gente não está esperando. Hoje, a partir de 2015, isso é possível em qualquer processo. Antes de 2015, não era possível. Agora, nas relações de consumo, como nós convivemos com o Código de Defesa do Consumidor desde 90, isso já era possível há mais tempo, desde 90. Agora, mesmo assim, pessoal, não vou dizer para vocês que seja uma regra absoluta que o juiz determine a inversão do ônus da prova em todo processo. Por quê? Porque eventualmente pode parecer que o fornecedor não tem tanto poder assim, não tem tanta situação de vantagem assim, tá? Então, mesmo tratando-se de relações de consumo, é comum você encontrar juízes que não vão deferir a inversão do ônus da prova, porque de acordo com o olhar dele, de acordo com a experiência que ele tem acumulado ao longo da sua função, ele não entende que aquilo vai trazer um julgamento justo ou que aquilo vai garantir um equilíbrio processual. Na cabeça dos magistrados, por muitas vezes, garantir o equilíbrio processual é não fazer isso. Isso muitas vezes não necessariamente é necessário. Tudo bem? Então é algo assim que a gente tem que pedir, tem que formular o pedido, tem que ter uma boa justificativa, mas mesmo com 30 e pouquinho, 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, que a gente tem essa possibilidade de fazer esse pedido, não é certeza que vai ganhar. Não é certeza, porque os magistrados, por vezes, olham para a questão e não conseguem entender que aquilo seja assim tão diferenciado, que aquilo traga uma necessidade tão grande de tratamento diferenciado. Tudo bem? Bom, aí, falando disso,
pensando em vulnerabilidade técnica, eu vou dizer que vulnerabilidade técnica do consumidor é o quê? É saber menos sobre o processo produtivo, tá? Então, padaria. Quando eu tinha padaria, gente, por incrível que pareça, eu tinha que saber fazer pão, porque um belo dia dava dor de barriga no padeiro, você não podia se dar o luxo de não abrir a padaria no outro dia às 7 horas da manhã. Você tinha que ir de noite fazer pão. Eu e o meu pai, nós fazia pão de madrugada. Ah, é assim? Então, quando você está do lado da cadeia produtiva, você tem que saber, você tem que conhecer. Quem compra pão sabe? Não sabe. Ah, que tem que ser água fria, que tem que pôr uma quantidade de fermento, que vai variar de acordo com o calor, que se o pão cresceu demais, ele vai fazer aquelas bolinhas assim em cima, né? Um monte de coisa que você aprende quando você começa a trabalhar com isso. O consumidor não sabe. E lógico, se eu sou o fornecedor, eu sei onde que está aquela mínima alteração que vai impactar no meu interesse, que vai impactar no meu bolso e também no bolso do consumidor. Por isso, vulnerabilidade técnica. Por isso que eu reconheço que o consumidor está numa situação diferenciada e ele não consegue saber onde que todos os detalhes se encaixam, aonde que ele está eventualmente ganhando ou perdendo alguma coisa. Simplesmente ele não tem como conhecer tudo de uma forma bem específica. Então, vulnerabilidade técnica é não conhecer o produto a fundo, nem como que aquele produto foi produzido especificamente, como que ele é construído. Vulnerabilidade informacional é quando faltam dados essenciais, registros do sistema, né? Coisa que só o fornecedor sabe. Então, tem coisa que a gente não tem nem ideia do que é feito, do que é produzido, como é que funciona, como é que não funciona, e a gente precisa dessa situação, né? Então, quem acessou, ter com a minha conversa com o sistema de atendimento ao consumidor, né, que tem lá certinho tudo que aconteceu. Então, às vezes essa informação ela não está presente, ela não tem, o consumidor não domina exatamente todo esse caminho e por conta disso a gente precisa tratar de uma forma diferenciada. No caso específico da defesa processual, nós temos que criar mecanismos que possibilitem ao consumidor, quando em juízo, consiga se defender de forma eficiente, ele consiga defender seus interesses para fazer frente a todas essas limitações, essas diversas vulnerabilidades que o consumidor tem. Edi, eu vi esse último slide ali e quero te perguntar uma coisa. Em relação a gravações de saque, né? Uhum. Existe assim um juízo de valor em relação ao que eu gravei e o que a empresa ali que eu estou discutindo gravou? Tanto faz? Porque eu também posso gravar assim como eles também, assim dizem que estão gravando, né? Sim. Veja, bem. Bom, aí dá para a gente sair pela questão de direito processual, não precisa nem entrar na questão de direito do consumidor. Primeiro, se eu qual é a diferença entre uma gravação e uma interceptação? A interceptação é eu gravar a conversa dos outros. A interceptação precisa de autorização judicial para ser utilizada. Ponto. O que é uma gravação? É eu gravar uma conversa onde eu faço parte. Ah, tá. E a gravação pode ser feita livremente, qualquer um pode usar. Ah, então você ligou para o saque vai te fazer uma mensagem. Ah, a ligação está sendo gravada. Por quê? Para você falar menos bobagem para atender. Só por isso. Eles precisam dizer que eles estão gravando? Não, não precisam. Assim como você pode instalar um aplicativozinho no teu telefone e todas as ligações que você fizer vão ficar gravadas. Tá? Ah, e eu posso usar isso depois? Posso. É a mesma coisa um quanto o outro? Sim. A única coisa que podemos dizer que pode ser um pouco diferente é que quando eu estou falando de um sistema de atendimento ao consumidor, eu imagino que está gravado por padrão e que é uma normalidade. E o consumidor, eu posso estar pensando, nossa, mas por que só ele gravou, tal, ele grava tudo, realmente está correto ou não?
Agora, não existe diferença entre se a gravação veio do consumidor, veio do reclamante ou do reclamado. Ambos têm direito de fazer isso. Eu não... Tem uma história engraçada. Quando eu vi que esses aplicativos existiam, eu instalei no meu telefone uma vez e ficou um bom tempo. Gente, eu tenho guardado em algum lugar uma ligação da minha esposa para mim, né? Que eu guardei aquilo e ela ficou louca de brava comigo, depois eu mostrava para as outras pessoas. Tá ela me ligando de dentro do Positivo, aqui do colégio. Positivo é um colégio onde você entra de um lado da quadra e sai do outro, deixando a criança dentro do colégio. Ela fez isso com o meu filho, né, com a minha filha na época, e ela me liga assim, Edi, o carro não está andando, está fraco, não sei o quê, e está fazendo um barulho assim, flop, 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 né? Eu gravei isso. O que aconteceu no carro dela, pessoal? O pneu furou e foi ao aro. É lógico que se o pneu estiver no aro, não vai andar, vai ficar fraco e vai fazer flop, flop, flop. Eu estava em audiência, eu não pude nem ir ver. Ela ligou para um colega do banco, o cara chegou lá de terno, olhou, puta, mas você vai me fazer trocar um pneu de terno? Eu tenho essa prova guardada, por isso que é legal gravar chamadas. Mas voltando lá, Marcos, não sendo, assim, sinceramente, qualquer um pode utilizar, desde que esteja dentro da gravação, desde que você seja gravado, é lícito a utilização. Você não pode gravar a ligação de terceiros. Respondi? A pergunta era só em relação ao valor, né? Se eu posso gravar ou se a empresa pode. Quer dizer, os dois podem, mas se havia uma distinção entre valoração de prova entre uma e outra. Teoricamente, não. Teoricamente, não. Não tem justificativo. E eu pego bastante coisa assim, sabe? Tem gente que tem o hábito de fazer isso, é meio estranho, a gente discute, né? Mas dizer, essa gravação aqui tá esquisita, não é uma coisa que não cola, sabe? Porque não dá para você dizer, não sou eu. É difícil de você negar a veracidade da gravação ou dizer que foi feita uma montagem, é algo meio complicado, assim, sabe? De você alegar. Então, eu não digo que tenha valor entre uma vale mais, vale menos, não é. Que o nosso sistema de valoração de prova é o sistema de persuasão racional. O juiz utiliza todas as provas que ele tem de forma livre. Só que ele tem que demonstrar como é que ele foi convencido, logicamente. Para isso ele usa as provas. Então ele forma seu convencimento do jeito que ele quiser e vai utilizando as provas para fundamentar por que ele decidiu daquele jeito. Não tem em nenhum tipo de prova hierarquia. Tranquilo? Vamos lá. O que mais, pessoal? Outra coisa que dá um pouquinho de pano para manga com relação à inversão do ônus da prova é que momento eu vou fazer isso, pessoal, né? Tem um debate doutrinário, mas vou dizer para vocês, este debate, essa discussão já é mais assim uma questão de sexo dos anjos mesmo, tá? Por quê? Eu vou ter a questão da inversão como regra na sentença. Posso inverter na sentença? Posso. É complicado, né? E tenho a inversão da regra da inversão do ônus da prova no momento do saneamento. Gente, isso é corrigir problemas processuais existentes, de verificar fatos com pontos controvertidos, definir meios de provas, resolver todas as questões processuais pendentes. Então, principalmente, dizer aonde que a história não bate e dizer quais os meios de provas vão ser utilizados. Faz muito mais sentido, né, que a inversão do ônus da prova aconteça no saneamento do processo. Porque se é onde o juiz está dizendo, viu, tem que provar isso e isso. Para provar isso e isso, eu quero que vocês façam isso e isso de prova. O normal, a lógica é que o juiz diga, neste momento, ao sanear o processo, quem tem que provar o quê? E se ele vai inverter o ônus da prova, ele que faça neste momento a inversão do ônus da prova. Mas ele só foi estudar o processo de verdade quando chegou lá na sentença. Gente, acredito que isso deva acontecer bastante, né? Que é aquela situação, vamos tocando o processo, vida que segue, e um juiz fez audiência, outro fez não sei o quê,
E, eventualmente, o juiz pode se deparar com essa situação. De modo que, vou dizer para vocês, lógico, né, que o entendimento consolidado do STJ é que a inversão do ônus da prova seja feita no momento do saneamento. Gente, mas às vezes o juiz não tem tempo de parar e estudar o processo a fundo antes de ver, antes da audiência de instrução e julgamento. É muita coisa. Vejam que hoje em dia nós nem temos um agravo do instrumento como uma exceção à regra, porque o primeiro recurso que realmente a gente espera que exista no processo seja o recurso de apelação. Então, é normal imaginar que, eventualmente, um processo onde deveria, por direito, ser invertido o ônus da prova, o juiz só se dê conta disso lá na sentença. Então, isso pode acontecer? Infelizmente, pode acontecer. Tá? Mas é evidente que o ideal é que seja feito no saneamento. Por quê? Porque é no saneamento que isso deve acontecer. É uma das funções da decisão saneadora dizer quais os pontos controvertidos, quais as provas a serem produzidas e quem tem a obrigação de produzir o quê. Então, o saneamento é o momento oportuno para que isso aconteça. Por mais que existam doutrinadores que falem, defendam a ideia da sentença, outros defendam a ideia do saneamento, a lógica é que isso aconteça no saneamento. E a posição consolidada do STJ é que a inversão do ônus da prova deve acontecer no saneamento. Tá? Ah, tá. Ó, vejam lá, a inversão do ônus da prova deve ocorrer preferencialmente no despacho do saneador, ou um recurso especial julgado pelo STJ. Então, esse entendimento é fácil, tranquilo, é lógico da gente entender isso, imaginar essa situação. No entanto, né, vai que passou uma situação desapercebida, né? Ah, o juiz não se deu conta, o juiz não estudou o caso a fundo, e quando foi estudar para fazer, né, a sentença, eventualmente, né, ele se deparou, puxa vida, mas nesse caso aqui eu tinha que ter invertido o ônus da prova. Se o juiz se deparar com esta ideia de inverter o ônus da prova, né, e se deparou com isso só na sentença, ele tem que parar o processo, intimar as partes, no caso seria o fornecedor, né, aquela parte ré, e para que ele produza as provas que caberiam a ele diante da inversão, porque se ele não sabe que o ônus da prova é dele, vai para a sentença, e só na sentença o juiz diz assim, ó, não foi produzida a prova, e a prova era ele que tinha que fazer. Então, se você muda a regra do jogo no final, você pode ser injusto. Então, se for invertido o ônus da prova na sentença, gente, o juiz obrigatoriamente vai ter que reabrir o prazo de instrução processual para que o fornecedor não seja prejudicado, né? Para que aquele que recebeu o ônus de fazer a produção da prova não saia prejudicado, senão ele vai perder sem saber que ele tinha que produzir a prova com relação a alguma coisa. Tudo bem? Então, um cuidado que a gente tem que ter é, olha, o ideal é fazer no saneamento. Por quê? Porque o saneamento existe para isso. Passou desapercebido, beleza, faz na sentença? Faz. Mas não é na sentença, você vai parar o processo, vai dar oportunidade àquele que foi prejudicado e depois que ele produziu as provas dele, né, você caminha novamente para a sentença. Tudo bem? Custo da prova pericial, né? A inversão não obriga a pagar a perícia, mas o fornecedor que não paga assume o risco da prova não ser produzida, ok? Ah, então, inverteu o ônus da prova? Quem tem que produzir a prova, naturalmente, vai ter que pagar o custo com relação àquilo. Então, eu não estou dizendo que eu vou ter que pagar tudo que o autor pedir. Eu estou dizendo assim, o ônus da prova agora é seu. Tem que pagar para fazer? Tem. Quem paga? Você. Se você não pagar, você assume o risco de ficar sem aquela prova. Tá? Então, não é que eu estou transferindo o custo, eu estou transferindo a obrigação de produzir a prova. Se eu não quiser gastar e não quiser pagar pelaquela prova, eu assumo as consequências disso. Então, é a mesma coisa, né? Ah, não é que eu tenho que pagar o que o autor quer. Eu tenho que pagar aquilo que eu acho que é interessante
fazer para livrar o meu cliente, para conseguir demonstrar a verdade dos fatos de acordo com o meu ponto de vista. Tudo bem? O que mais, pessoal? Risco de inércia do fornecedor. Se eventualmente o fornecedor recebeu o ônus da prova e ele fica parado, né? Ele não custear, não pagar para fazer a prova, né? Ele não fizer, ele não requerer alguma coisa, o processo vai ser julgado e ele vai perder, né? Então é a mesma coisa. Se eu entro com um processo, eu tenho que provar e eu não provo, o que acontece? Eu perco o processo. O consumidor entrou com o processo. O juiz determinou que o ônus da prova é do fornecedor. O que o fornecedor tem que provar? Que não fez nada de errado. Que aquilo que o consumidor está falando é mentira. Se o fornecedor não prova isso, o autor, o consumidor que entrou com a ação, não prova nada. Se o fornecedor não prova também que está errado o autor, ele perde. Por quê? Porque o ônus da prova é dele. Tá? A obrigação de produzir a prova foi dada ao fornecedor por uma questão pontual. Né? Então, cada caso você tem que cuidar com relação a isso. Por isso que eu falo tanto, pessoal. É importante? Sim, é muito importante. Muda a forma com que o processo é julgado. Muda a regra simples do processo. Falou em inversão do ônus da prova, toma muito cuidado para ver se o seu cliente consegue provar aquilo que está sendo requerido. Tudo bem? Competência territorial favorecida. Gente, aqui, né, eu estou fazendo um ponto dizendo assim, olha, até aqui nós falamos com relação à inversão do ônus da prova. Vai ter mais uma meia dúzia de slides, se tiver, falando de outros fatores processuais que também estão colocados dentro do Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de favorecer os consumidores. Tá? Primeiro, competência territorial favorecida, né? O consumidor pode optar por processar o fornecedor no foro do seu próprio domicílio, né? Então, isso está lá no artigo 100, né? Então, o que eu vou dizer? Foro territorial, o local aonde, né, eu vou propor ação. Então, eu comprei um carro, comprei alguma coisa lá de São Paulo. Beleza, propus ação lá, comprei lá, tudo certinho, mas eu moro em Ponta Grossa. Eu posso entrar com uma ação aqui? Posso. Por que eu digo que está sendo favorecido? Porque eu só posso entrar com essa ação aqui com base no Código de Defesa do Consumidor. Porque nós sabemos que a regra é o domicílio do réu. Então, há exceções na lei que vão dizer que o processo pode ser proposto no domicílio do autor. Uma das exceções é o Código de Defesa do Consumidor. Porque o normal seria comprar um negócio em São Paulo, eu ir em São Paulo propor ação. E relativo, né? Hoje em dia são todos processos eletrônicos. Então, essa questão assim, não é mais uma questão tão complicada como era antigamente. Não? Então, eu posso propor ação aonde eu moro. Eu não preciso mais ir até o domicílio do réu, do caso do fornecedor, para propor a demanda. A regra é no domicílio do réu. Um exemplo, pessoal, um exemplo não, uma situação assim que também muda a competência territorial para propor ação, né, e que essa é bem complicada, é a questão do acidente de trânsito, pessoal. Se vocês olharem acidente de trânsito em via terrestre, né, tá lá dizendo que é competente o foro do domicílio do autor. Por que é complicado, pessoal? Eu já aconteceu comigo diversas situações, né, onde os caras tá viajando, se enrosca em alguém, vai lá, tira umas fotos, faz um BO, vai para casa. Dali um mês chega a intimação. O cara entrou com uma ação lá no interior de Santa Catarina, a 500 quilômetros daqui. Putz, né? Hoje, processo eletrônico, mas isso aconteceu na época que o processo era físico. Né? Teve outro caso de um caminhão em que o cara entrou com uma ação contra um cliente meu aqui em Ponta Grossa e o caboclo era do interior da Paraíba, né? Campina Grande. Putz,
né? Como é que eu vou movimentar uma defesa no interior da Paraíba, de um acidente de trânsito, uma bobagem que aconteceu aqui? Mas o Código de Processo Civil diz que, em caso de acidente de via terrestre, acidente de veículo de via terrestre, é competente o foro do domicílio do autor. Puxa, isso é complicadíssimo, né? Hoje, nem tanto por conta dos processos eletrônicos, mas no passado era complicado. Você tinha que viajar, você tinha que verificar como que a justiça funciona, como é que é o horário, como é que é uma série de coisas, como é que são feitas as audiências, como é que o juiz aceita. Então, é muita coisa diferente para você se inteirar. Então, dá muito trabalho. E, como o código foi concebido no momento em que a gente tinha esta situação, para imaginar que o consumidor teria que ir daqui lá para São Paulo, daqui lá para Maringá, onde estava o fornecedor do produto que ele comprou, o legislador possibilitou que entrasse no seu domicílio, deixando a cargo do fornecedor esta dificuldade de vir até onde está o consumidor. Claro, isso a gente tem que ver, algo que foi concebido em 90. No Paraná, a informatização dos processos data na Justiça Estadual lá de 2011, mais ou menos, 11, 12, que a gente teve esse início. Então, hoje, a gente já tem décadas de processo eletrônico, não faz muita diferença pensar nisso, mas no passado fazia total diferença, né? Vejam aqui, pessoal, distinção. Em consumo, aqui outra citação, pessoal. Então, aqui competência territorial deve ser favorecida. Então, nós vamos ter aqui a súmula 33 do STJ, que diz assim: o juiz pode reconhecer incompetência de ofício para garantir o acesso à justiça do consumidor. O que eu quero dizer com relação a isso, pessoal? Porque existem dois tipos de competência: competência absoluta e competência relativa. E competência ou incompetência, tanto faz a forma de falar, eu vou ter que ela é absoluta quando se tratar de matéria ou hierarquia. Então eu digo que quando é uma questão de matéria ou hierarquia, o juiz pode conhecer de ofício, porque é absoluto. Quando é matéria, é a ação trabalhista que foi proposta na Justiça do Trabalho, no contrato empreitado. O cara entrou na Justiça do Trabalho, mas o correto é a Justiça do Trabalho. Entrou no juizado especial e o correto é a Justiça do Trabalho. A ação tinha que entrar aqui, ele entrou lá em Curitiba, alguma coisa assim. Então, quando trata-se de hierarquia ou matéria, incompetência ou competência absoluta. O que quer dizer isso? Que o juiz pode conhecer de ofício. Quando nós vamos ter competência relativa, que daí é aquela que se dá em função do valor ou do local, da territorialidade, nessas duas situações, nós chamamos de competência ou incompetência, no caso de erro, por relativa. Qual que é a situação? A regra diz que não dá para o juiz conhecer de ofício, tem que o interessado falar. Então quando é com relação ao valor ou quando é em relação ao local, se ninguém falar nada, o juiz tem que aceitar? Sim. No entanto, a súmula 33 do STJ diz que, mesmo tratando-se de incompetência relativa, né, o juiz pode conhecer de ofício quando tratar-se de direito do consumidor. Para quê? Para proteger o consumidor. Então aqui mudou a regrinha? Sim, mudou a regrinha de acordo com o entendimento do STJ para facilitar, mais uma vez, a defesa do consumidor. Porque se o fornecedor foi lá, fez um contrato comigo, escreveu que eu elejo o foro da comarca de Maringá, e ele vai lá e entra com ação lá, o juiz de Maringá pode olhar assim: nossa, mas é uma relação de consumo. Isso aqui tem que ser mandado lá para casa para a terra do Edir, para a comarca onde o Edir mora, vamos mandar para Ponta Grossa. Pode fazer isso só porque é relação de consumo. Porque se não fosse relação de consumo, é matéria de competência relativa, o juiz não pode conhecer de ofício. Tranquilo? Resumindo, pessoal, né? O op legis e o op iudices, né? O op legis vem da lei, é automático.
né? Então, regras de inversão do ônus da prova de forma automática. Simplesmente verifiquei ela e aplico a lei. E a op iudicis vem do juiz, exige os requisitos do artigo 6º, inciso 7º do Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo? Vamos fazer o nosso intervalinho, que é 8h25, eu volto 8h50, faço chamada, analisamos as questões, tiramos algumas dúvidas e estamos conversados por hoje. Tranquilo, pessoal? Vamos voltar 8h55? 5 minutos a mais? Tá, 8h55, tanto faz, 9 horas, tanto faz. Dá tempo de lavar os pés, hein? Beleza, beleza.
E aí, pessoal, estamos por aí ou não? Sim. Vamos lá, então me ajudem a fazer Sim. chamada. Vão olhando aí. Gabriel Presente. está aqui. O Vitor Presente. está aqui. Adriele. Presente. Opa. Alessandra está ali. Ana Carolina Presente. está aqui. Presente. Ana Maria. Presente. Antônio Anselmo está ali. Antônio Júnior está ali. Presente. Janoski está aqui. Carlos está ali. Presente. Cristiane está ali. Presente. Dayana. Não achei a Dayana. Edenilson está ali. Presente. Eduardo também. Presente. Está ali. Enzo está ali. Evelyn está ali. Faline. Professor pulou eu, Helenice. Não, mas eu vi que você estava, Linice. Ah, então tá bom, obrigado. Tá, por nada. Faline está aí. Mas Faline não reclamou de nada ainda. Fernanda. Presente. Fernanda Letícia. Tá. Graziele está ali. Presente. Gustavo também. Aledi. Opa. O outro Gustavo não está hoje? Cacol. Igor. Presente. Mudinho está ali. A Ivone está ali. Presente. O Jackson está aqui. O Novinsky. Presente. Jaqueline. Presente. Tá. Jéssica tá. Presente. Estava lá em cima. Karine está aqui. Presente. Lorena está ali. Presente. Luiz Guilherme. Não achei. Professor, Fernanda tá aqui, tá bom? Eu entrei, voltei agora. Fernanda, só um pouquinho. Vamos. Fernanda Andreasa. Igor, Jackson, Jaqueline, Mauri, Karine, Lorena, Guilherme, Marcos. Não está aí hoje. O outro Marcos está aqui. Presente, professor. Maria Fernanda está ali. O Patrick está trabalhando. A Ricaele está ali. O Ricardo está ali. A Silvana também. Presente. A Tassiele está ali. Thaís está aqui. Presente. Tainá está ali. Presente. Tiago está aqui. Presente. Beleza. Dei falta, pessoal. Para quem? Vamos ver. Para a Dayana. Para o Gustavo Cacol. Para o Luiz Guilherme e para o Marco José.
Edinho, você está conseguindo acessar o teu Moodle? O teu Moodle? Veja, bem objetivamente, sim, uma pergunta boa. Se você olhar, o meu Moodle está aqui, está perfeitinho, tudo certinho. O de vocês é um. Só que hoje veio a notícia que eles colocaram o Moodle aqui, tá vendo na minha tela? Isso. Aham. É que eu tentei entrar ali e não sei se dos outros está parecido, mas ele tá assim, ele tá em branco no caso, sabe? Aí ele veio aqui, mas para mim a disciplina de vocês está abrindo normal, ó. No Para meu não mim, abre. é como se não tivesse Isso. matriculado. Aparece a disciplina, mas não aparece matriculado. E outras disciplinas dá para entrar, mas a sua não. Para mim Abra não entra em direto no site nenhuma. do Moodle, que é mais fácil, porque ali tá dando muito problema. E abrindo direto no Moodle vai normal, por enquanto ainda, né? Pô, lá não Eu entra estou também. abrindo direto no Moodle. Para mim, o que é que acontece? Eles me falaram hoje que vai ser dentro do Jacat, e a única disciplina minha que está indo para o lugar certo, ou seja, com as coisas que eu já postei, que eu postei um monte de coisa, é a disciplina de vocês. As outras, tudo chega em um Moodle branco, assim, sabe? Abre a disciplina, mas como se eu não tivesse postado nada. Não preciso nem falar que eu não quero nem saber, eu quero minhas coisas de volta. Né? Porque é muita coisa para postar do nada, né? Mas eu acredito que dá tudo desse jeito. Bom, vamos lá, pessoal. Temos 5 questões bem simples para vocês responderem. Qual que é a resposta dessa, pessoal? O que é requisito da inversão judicial? Muito fácil. Letra C, professor. Bem, não tem. Ó, comprove cumulativamente? Não. Que haja prova cabal? Também não. Que o Ministério Público intervenha? Não. Que o fornecedor tenha agido com dolo? Não. Só pode ser essa aqui, né? Que seja verossímil ou hipossuficiente, que é que tem em conta com o que nós falamos. E essa, pessoal, o momento processual da inversão do ônus da prova, segundo o STJ, pessoal. Não é letra B? Eu acredito que é a lógica, né? Porque aqui, na regra do julgamento, não. Na sentença, não. Obrigatoriamente após a petição do protocolo, não. Fica a arbítrio do juiz, a lógica é que seja preferencialmente no saneamento. Se não for no saneamento, vai ter que reabrir o prazo por outra parte, isso gera uma confusão e uma demora no processo, né? Terceiro, a inversão opus legis, ou seja, legal, com base na lei. Acontece como, pessoal? Aqui não é tão completa, né? Está dentro do que nós falamos, mas para responder, eu acredito que vocês teriam que olhar na lei. Qual que vocês vão? Deixar pro Enzo essa aí. No produto, né, professor? Porque é uma forma mais fácil de você comprovar, né? Os outros precisariam de mais coisa ali, né? Eu diria que seria a C pelo seguinte: é aquela ainda que eu copiei o artigo errado no slide e referendei depois. Mas lembra que quando ele provar que o defeito não existe, ou que ele não pôs a venda, ou que o serviço foi bem feito, ou que é culpa exclusiva do fornecedor, do consumidor, é esta situação, porque os outros são muito pontuais, né? Não precisa tanto. E aqui, daí você pegando esses dois artigos com esses
parágrafos, você vai ver que são as situações onde o consumidor se exime de responsabilidade quando ele provar que ele não, que o defeito não existe, ou que ele não colocou à venda, aquelas situações lá bem concretas, né? 4, pessoal, custos da prova pericial. Essa está bem dentro daquilo que nós tínhamos falado, né? O que é, moçada? C? Sim, C. Né? Se ele não pagar e a prova não for produzida, é ele que se ferra. A última, competência de ações individuais. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode ajuizar a ação de reparação de danos aonde, pessoal? Letra C. C também. Vocês viram um erro da inteligência artificial, pessoal? Vou ter que ficar esperto para gerar a prova, né? Qual que é o erro? Você coloca sempre a mesma letra. Exatamente, tá todas as letras C, né? Não, uma diferente. Uma é diferente, eu vou ter que olhar nisso. Não, Mas fica para muito fácil. você. Mas eu, para estudar assim também, para concurso, professor, eu faço assim, e sempre coloco a mesma letra, daí é muito fácil, né? Ah, Sim. é a mesma questão. Daí Não. eles têm que colocar lá no prompt, né? Assim, coloque alternativas diferentes, respostas com alternativas diferentes, senão sempre vai ser igual, né? Alternando, né? Alternando a alternativa, com certeza. É uma coisa a mais. Pode deixar que eu vou cuidar disso. Mas beleza, pessoal. Por mim é isso. Fiquem à vontade. Amanhã eu tô aí. Que vocês precisarem de mim, contem comigo. Boa noite. Boa noite. Beleza, boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, tudo de bom. Como é que foi a chuva esse final de semana aí? Estavam falando que foi feio o negócio? Viu? Não é que foi feio, foi assim rápido. Eu acho que não deu 40 minutos, 30 minutos, assim, sabe? Mas eu hoje e eu não saí de casa, né? Fiquei aqui, a casa aqui tem telha de concreto, a gente tá do lado do barracão, você não vê muito. Eu vi um barulho, meu filho se assustou, tava eu e ele, mas não saí de casa. Hoje de manhã eu saí, cara, ali para perto daquele monumento do cavalo, tinha uns tapumes, virou tudo que nem papel. Aquela uma pracinha pequenininha que tem na frente do pronto-socorro, cara, a árvore enorme, assim, virou de ponta cabeça, caiu tudo, uma confusãozeira que Deus livre. Então, o Os pessoal mosteiros tava. da ressurreição lá caiu, onde tem os monges lá que vendem as coisinhas, que é um lugar bem legal, né? Lá também foi feia a pegada. Eita. Pois é, o pessoal tava de sábado de noitinho, tava perguntando como é que tava. Eu até falei, não, aqui tá bem tranquilo. Uma chuvinha bem calma, é gostosa, né? Diz que em Sim. Ponta Grossa passou. Aí eu brinquei, pior que não passou só um tornado lá, passou dois, né? Passou um de camisa vermelha também. Não, foi feia a pegada. Nossa, nem fale. Nem fale. Chamado náutico. Pois é, um fiasco, mano. Mas operárias em casa ele perde bem. Então tá bom. Tranquilo. Até amanhã, Tia. Tudo de bom. Tchau, tchau.